Fala meu povo, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos continuar a nossa playlist do Aula Paraná para o segundo ano do ensino médio, disciplina de matemática, slides do Aula Paraná, o programa de ensino remoto do governo do Paraná no período da pandemia do coronavírus, tá bom? Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre a função cosseno, a definição, as características e o gráfico. Claro que vai ser recheado daqueles exemplos camaradas e bagaçantes para você se dar bem na sua prova. Já vai dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e vamos direto para a aula sem perder tempo, galera. Então, a função cosseno, galera, é toda função do tipo y é igual a cosseno de x. Na videoaula anterior nós já falamos sobre a função seno, agora nós vamos falar sobre a função cosseno. Ela tem as características similares à função seno, tá bom? Se você não lembra o que é função, vou colocar um card agora para você falando sobre as definições e os conceitos de função. Então, olha só, galera. Para você fazer o estudo de uma função, você tem que fazer uma tabela e um gráfico para poder fazer o estudo da função cosseno, no caso que a gente quer fazer agora, tá bom? Então, a gente vai fazer uma tabelinha em que a gente tem os valores de x e os valores de y, que serão dados por cosseno de x, bom? Então, olha só, eu já falei na outra videoaula que para valores de x, a gente sempre pega os valores de x em radianos. E você pode pegar qualquer valor de x em radianos, Irmandade. Pode pegar qualquer valor de x, tá? Só que é mais fácil você pegar os valores em radianos que dividem os quadrantes. Por quê? Porque você consegue ter em mãos um tabelão trigonométrico ou consegue no próprio ciclo trigonométrico já tirar esses valores, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, em radianos, o ciclo trigonométrico vale 0, π sobre 2, ele vale π, ele vale 3π sobre 2 e ele vale 2π, tá bom? Lembrando que o eixo cosseno, galera, é esse eixo da horizontal aqui do nosso plano cartesiano, do nosso ciclo trigonométrico, tá bom? Então, para valores de x, eu vou colocar os valores que dividem os quadrantes: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e vou pegar o 2π, tá bom? Com o tabelão trigonométrico ou simplesmente com o ciclo trigonométrico, lembrando que o eixo horizontal do ciclo trigonométrico é o eixo cosseno, aqui no meio é o 0, aqui é 1 e do outro lado é o menos 1, tá bom? Então, quando x vale 0, eu tenho que calcular o cosseno de x, que é o cosseno de 0. Olhando aqui no nosso ciclo trigonométrico, o cosseno de 0 vale 1. Tá bom? Então, pegando os valores de x que dividem os quadrantes. Você poderia pegar qualquer valor, só que você pega o mais fácil para você, que são os valores que dividem os quadrantes. O x vale π sobre 2, então tenho cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, projetando ele aqui em cima do eixo cosseno, é 0. Tá bom? O próximo valor, cosseno de π. Olhando aqui no ciclo trigonométrico, o cosseno de π vale menos 1. Tá bom? Cosseno de 3π sobre 2. O professor não colocou 2 aqui no... professor. Então, coloca lá, cosseno de 3π sobre 2... projetando em cima do eixo cosseno, ele vale 0, ok? E por fim, o cosseno de 2π, o x valendo 2π, cosseno de x, que é 2π, vai ser 1, tá bom? Pegando esses valores dessa tabela, pessoal, a gente consegue jogar os valores no plano cartesiano e fazer o gráfico da função cosseno. É isso que nós vamos fazer agora, ó. Então, eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, tá? No eixo x, eu vou colocar os mesmos valores que dividem os quadrantes, que são os valores em radiano. Bom? Então, eu tenho 0, tenho π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são os valores de x, são os valores que dividem os quadrantes, que a gente escolhe. Para valores de y, se a gente observar aqui os valores de y da nossa tabela, nós vamos observar que esses valores são
1, 0 e menos 1, né? O 0 e 1 repetem, né? Mas não tem importância. Então, eu preciso marcar lá no nosso gráfico o 1, o 0 e o menos 1. Tá? Então, marcando aqui, o 0 está no meio, para cima é o 1, para baixo menos 1. Tá bom? Vamos mudar de cor aqui, igual eu fiz na aula lá do seno, né? Aquela mudança de cor para ficar bonitinho, né, Irmandade? Então, nós vamos fazer aqui, ó, os valores, jogar os valores que estão na tabela. Quando o x valer 0, o y vale 1, galera. Então, quando o x valer 0, o y vale 1, é esse ponto aqui em cima, né? Outro ponto, quando o x valer 2, é π sobre 2, o y é 0. Então, π sobre 2, o y valendo 0, é esse ponto aqui, né? π sobre 2, o y vale 0. Quando x valer π, o y vale menos 1. Então, quando x valer π, o y vale menos 1, né? Papel quadriculado é outra vida, né, Irmandade? E quando x valer 3π sobre 2, o y será 0. Então, ó, 3π sobre 2, o y é 0, marca em cima do 3π sobre 2. E quando x valer 2π, o y será 1. Quando x valer 2π, o y será 1. Eu tenho o ponto aqui, tá bom? Quando a gente unir os pontos, tá, pessoal, da função cosseno, não será uma reta, então ele é curvadinho, tá? Você faz os pontos aqui na hora de unir na maneira de curvas, tá? Não faz reta, senão tá errado, é uma curva, tá? Ela se repete infinitamente aqui para o lado direito e para o lado esquerdo. A gente faz um tracejadinho, ó, vai para a esquerda, vai para a direita, tá bom? Então essa daqui é a função y igual a cosseno de x, ok? Para finalizar nossa aula sobre a função cosseno, nós precisamos falar das características que a função cosseno ela possui. As características é que ela é periódica, tá? Assim como era na função seno, é na função cosseno, ela é periódica, ela é uma onda que se repete infinitamente para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá? O domínio eu já falei na videoaula passada, são os valores de x. Quando a gente pega o domínio, ó, domínio da função, né, são os valores de x, você pode pegar qualquer valor, inclusive valores negativos, mas para calcular aí você quebra a cabeça, mas você pode pegar qualquer valor. Então, o domínio da função cosseno são os reais, tá bom? A imagem da função cosseno, pessoal, tá? Ela olha só, os valores são os valores de y, ó, estão compreendidos no intervalo de menos 1 até 1, tá bom? Então, os valores de y estão compreendidos no intervalo de menos 1 até 1, tá bom? Período é quando a função se repete infinitamente. Então, observa aqui que a função cosseno ela começa no 1, né? Começa no 1 aqui, ela desce até o menos 1 e ela vai voltar no 1 aqui novamente, ó, no 2π radiano, ela voltou para valer 1, tá bom? Então, ela sai de 1, desce até o menos 1 e volta no 1, e isso demora 2π radianos para acontecer, né? Então, o período dessa função vale 2π radiano, tá bom? Qual que é o significado disso? A função cosseno é periódica, ela é uma onda que se repete infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Então, se ela começar no 0, ela vai se repetir no 2π, no 4π, ela vai se repetir no 6π e assim por diante, porque ela é uma função periódica, tá bom? Então, ela tem um período que é o tempo que ela demora para se repetir, tá bom? Além disso, pessoal, a função cosseno, tá? Ela tem um nome, né? Ela é periódica, ela tem um nome bem bonito assim. Ela também é chamada de cossenoide, ok? Então, a função cosseno ela é chamada de cossenoide. Você pode ver aparecer assim em algum exercício falando cossenoide. Cossenoide de respeito à função cosseno, tá bom? Então, é isso. Nós estudamos a função cosseno, a definição, fizemos a tabela e o gráfico e
estudamos as características da função cosseno. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Continue com a gente, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.